Se você quer saber como foi a montagem do sistema de multicor da Prusa, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D há mais de 4 anos nas redes sociais e hoje nós estamos aqui para ver como foi a montagem do MMU 3, que é um upgrade da Prusa para que suas impressoras possam imprimir colorido. Esse é um dispositivo que é vendido como um kit, então muitas pessoas acham desafiador a montagem, acham até uma solução meio de garagem, coisa desse tipo, mas eu vou mostrar para vocês como é que foi. Antes de começar, eu tenho que admitir que eu tive algumas colheres de chá, 2 para ser mais exato. Por quê? O MMU ele é vendido, como eu já disse, em forma de kit, todas as peças separadas, inclusive na hora da compra você tem a opção de comprar as peças impressas junto da parte eletrônica ou apenas compra as partes eletrônicas e imprime as partes impressas. Esse é um opcional. No meu caso, o MMU já veio completamente montado, peças impressas, eletrônicas, todas ajustadas. Eu já recebi o kit pronto, pois eles quando entraram em contato comigo falaram que queriam facilitar a experiência, então também não reclamei, mas quem compra não recebe dessa forma. A segunda colher de chá foi a respeito do hot end, porque a gente tem que fazer a remontagem dele por conta do sensor de fim de filamento. No meu caso, eles mandaram um hot end extra à parte para que eu apenas fizesse a troca. Então foi bem mais tranquilo para mim por conta dessas 2 ajudas que eles me deram no processo. Além, é claro, que a impressora veio toda montada, mas isso, todo mundo que compra no site da Prusa tem a opção também de escolher a impressora que já venha dessa forma. Partindo agora do princípio de que eu vou ter a mesma experiência que todo mundo, tirando as partes que já vieram prontas, vamos no passo a passo do que é recomendado na ordem que a Prusa mostra pra gente para montar o nosso multicor. A gente começa a montagem do kit pelo que eles chamam de buffer, que seria um descanso para os filamentos. Quando a gente rebobina o material voltando aqui do hot end através desse tubo PTFE, a gente puxa uma certa quantidade ou distância do filamento, digamos assim. E aí, para que isso não fique enrolado, para que eles não travem no processo, a gente tem separadinho ali por chapas cortadas a laser para que esse filamento fique separadinho do outro nesse processo de joga e puxa que fica acontecendo. E quanto mais cores a gente tiver, a gente vai ter ali mais filamentos para serem protegidos durante o processo. A montagem dessa parte é super tranquila, é só colocar as chapas iguais distanciadas ali pelos separadores e a gente tem alguns parafusos para montar ali o sistema e deixar ele todo ajustadinho. A segunda parte da montagem foi montar os suportes dos filamentos. Essa parte é super fácil, mas ela é muito trabalhosa porque a gente tem que montar cada suporte com roldanas e colar 6 adesivos em cada um deles. Então são praticamente 10 vezes 6 adesivos que você tem que colar. Então é um processo que, tipo, demora. Ele é super fácil, mas você tem que ficar ali num trabalho manual, então ele só é demoradinho, mas é super tranquilo de fazer e funciona muito bem. São peças injetadas nessa parte, não tem nada impresso, então tem um encaixezinho muito bem ajustado e as roldanas também funcionam muito bem para o rolo de filamento poder girar durante o processo do multicor. A gente está indo agora para as partes mais técnicas desse processo. Antes, eu considero que são só preparações para o multicor. Agora seria a troca do seu extrusor, né? A troca aqui do hot end. No meu caso, eu fiz uma substituição e não uma remontagem. Para quem compra esse produto, você vai ter que fazer uma remontagem do seu hot end com as novas peças que vêm junto do MMU. No meu caso, repetindo, eu só fiz a substituição. Ainda assim, foi uma parte mais técnica, afinal eu tive que reconectar alguns cabos e reposicionar. Mas foi muito mais tranquilo no meu caso do que do consumidor que compra o kit direto no site. Essa etapa ela acontece, como eu já disse também, por conta do sensor de fim de filamento e também para recalibrar as engrenagens da extrusora ali. Então você desmonta ela, remonta e depois faz o processo de calibragem, mas isso só acontece no final, depois da instalação do MMU com o firmware novo. O que nos leva para a próxima etapa, que é a configuração e instalação do MMU. Primeiro, a gente vai fazer todas as conexões eletrônicas. A gente tem o cabo que passa direto para a placa da impressora. E é super legal porque a Prusa já deixa separado na entrada da eletrônica uma passagem para esse cabo, mas tem uma peça impressa que fica protegendo essa entrada. E aí você destaca ela caso você compre esse kit. E aí no tutorial deles, eles estão informando, ó, tem ali uma abertura, você vai ter que abrir com alicate e o cabo passa por dentro. Já tudo preparadinho para caso você faça o upgrade na sua impressora. Depois que eu baixei a versão indicada do firmware para ela poder controlar o multicor, a gente fez as calibrações, principalmente de eixo Z, ela faz todos os testes que a impressora faria
no primeiro uso, só que agora novamente com o acréscimo aqui dos testes dos rolamentos e engrenagens. E no meu caso não funcionou legal de início. Eu consegui até imprimir, mas eu sentia que alguns filamentos tinham dificuldade de serem puxados e ficava até fazendo um barulho de trava, assim, ficava meio que batendo um rolamento contra o filamento para poder empurrar ele. Até concluir uma primeira impressão, mas eu sabia que tinha algo errado, eu não tinha identificado ainda como resolver. Depois de analisar a parte interna do MMU, eu vi que tinha uns furos, onde o filamento passa ao início, onde ele é guiado, e depois ele chega até o hot end. Só que em algumas posições, esses furos, o filamento estava saindo pela lateral ao invés de entrar nele e ir até, de fato, o tubo PTFE que leva para o hot end. Então ele saía para fora, ou então ele travava aqui dentro do sistema. E aí eu comecei a analisar para ver tipo, como que funciona de fato a tração ali, como que o sistema puxa o filamento e consegue empurrar ele. Então a gente tem aqui uma engrenagem igual qualquer extrusora tem, aquelas que tracionam nossos filamentos, contra um rolamento, que é liso. Só que esse rolamento, no primeiro momento, no meu MMU, ele estava desalinhado com a engrenagem. Então ele ficava meio que puxando o filamento meio de quina. Então em alguns casos ele dava tração, em outros não. Depois de analisar o movimento e ver o que de fato eu tinha acesso aqui para alterar, eu percebi que eu conseguiria alterar a posição que a engrenagem está. O rolamento eu não poderia mexer, porque a guia do motor já trava ali aquele sistema, que ele tem 5 posições diferentes para cada filamento, então eu não consigo mudar. Mas as engrenagens eu conseguiria alterar onde elas ficam no eixo. E foi assim que depois eu olhei que precisava puxar todas elas um pouquinho mais no sentido da esquerda da impressora e aí sim eles estavam alinhados com o rolamento e eu não tive mais problemas. Mas vou falar para vocês, foi uma solução que demorou um tempinho para entender como ela funcionava e o que eu podia mexer também no equipamento. Porque tem isso, tipo, às vezes você vê uma solução, vê uma questão de posicionamento, mas você não sabe se mexer isso, você vai danificar alguma outra coisa. Mas aí, no caso, deu tudo certo. Antes de eu dar para você a minha primeira opinião sobre essa montagem, lembre-se de se inscrever aqui no canal se está curtindo esse vídeo, quer ver mais materiais como esse, deixe a sua curtida também. E lembre-se, se você está buscando aprender mais sobre impressão 3D, nós temos o nosso curso Impressão Sem Medo, o link está na descrição. Agora, já aproveitando o último tópico que a gente conversou sobre essa questão da manutenção que eu tive que fazer, eu não acho, né, na minha primeira opinião aqui para passar para vocês, que seja muito amigável o MMU3 da Prusa. Eu acho que ele é de fato focado assim num público muito maker, aquelas pessoas que gostam mesmo de mexer nas coisas, até porque eu imagino como deve ser meio complicada a montagem completa desse kit. Eu curto bastante essa experiência, apesar dele não parecer, eu acho bem convidativo para mexer mesmo, para você ajustar. Então essa é uma experiência meio maker raiz, que é o público da Prusa, não adianta, eles têm mesmo essa pegada. Mas eu acho que o iniciante que está chegando hoje em dia, se tivesse esse problema que eu tive, por exemplo, ele não ia olhar com bons olhos ter que mexer nesse equipamento, onde o motor está super exposto, a eletrônica está aparente. Para algumas pessoas pode parecer uma experiência não tão amigável, digamos assim. Eu não acho que seja um bicho de 7 cabeças, até porque os guias e materiais de tutorial da Prusa são incríveis. Eu nunca vi algo tipo, tão bem separadíssimo o passo a passo e tão bem ilustrado. Eles falam para você até, você tem que abrir o saco plástico, eles vão ter uma fotinha e vão mostrar para você com a setinha onde é que tem que abrir. Tipo, tudo detalhado. Ponto negativo para nós é que o material só está disponível em inglês e algumas línguas também europeias. Em português a gente ainda não tem. Ele não é um exemplo de um equipamento plug and play, então não é aquela experiência de tipo tirar da caixa, ligar na tomada e pôr para funcionar. Como vocês viram, tiveram várias etapas que apesar da minha experiência ter sido facilitada por já vir montado algumas partes do processo, ainda assim eu tive que fazer ajustes, tem a montagem super manual ali dos suportes, o descanso do filamento. Então não é uma experiência de tirar da caixa e imprimir. A gente tem que passar por várias partes do processo ali, que de novo, eu acho que é para um público específico, como eu, que gosto bastante disso e sou fã da marca. Uma outra observação / crítica que na minha opinião eles deveriam pensar para esse projeto, ou pelo menos fornecer uma solução para que o maker faça em casa, é a otimização de espaço do kit. A gente tem a impressora que já vai ocupar o espaço natural dela, e depois a gente tem 5 rolos de filamento que tem que ser colocados, alinhados lado a lado, junto com a impressora em alguma bancada. Eu sei que muita gente não vai ter esse espaço útil, livre, em casa, por exemplo, onde a gente vai ter nossas primeiras impressoras, onde a gente vai começar nosso espaço ali, que muitos começam trabalhando em casa, assim como foi o meu caso. Hoje a gente tem aqui a empresa, eu tenho uma bancada, então eu consigo organizar um lugar para ela, mas vou falar, ela toma muito espaço útil da minha sala para poder funcionar e nem é da maneira mais organizada. Eu coloco a impressora na frente e um monte de rolos de filamento
atrás. Sorte que a bancada é profunda e eu consigo fazer isso. Então algo que eu gostaria de ver uma solução vinda da Prusa mesmo que fosse algo que eu precise imprimir em casa ou comprar algum aparato à parte, é uma solução para que isso seja mais compacto e eu consiga colocar os rolos de filamento em cima, por exemplo, ou 2 de cada lado, enfim, alguma ajuda para esse posicionamento ficar mais compacto. Agora, eu preciso falar algo para vocês, que será trago também em mais vídeos detalhados, que é o desempenho desse sistema. Aí é outra conversa. Eu estava falando aqui, esse vídeo, o foco dele é falar sobre a experiência de montagem, mas cara, pensa em umas peças que saem rápido, saem lindas e resistentes. É tipo assim, um combo perfeito para imprimir em multicor. É uma outra experiência. E elas são econômicas. A gente não tem as purgas aqui, apenas a torre de purga. A gente não tem aqueles cocôzinhos que a gente está tão acostumado nas impressoras da Bambu e outros fabricantes estão trazendo agora. Então assim, a experiência de impressão com esse sistema é maravilhosa, de verdade. E é o que me deixa dividido. Vocês viram que eu fiz várias críticas aqui à montagem, à facilidade, à experiência, mas agora na hora de falar do desempenho, não tem o que dizer. Tipo assim, não tem como descrever para vocês o quão perfeito é o funcionamento da parada depois de todos os ajustes que eu fiz. Então assim, eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião. Se, tipo, apesar de todas essas etapas que eu passei, vale a pena por ter peças mais econômicas, uma impressão colorida muito mais rápida, ou se você acredita que tipo, a facilidade de uso ainda prevalece em cima desses tópicos. Como esse vídeo foi focado na experiência ali de montagem, eu vou fazer um comparativo sobre a impressão colorida e o seu desempenho para que vocês entendam por que eu acho que ela é tão diferenciada das outras que a gente está acostumado. E lembre-se, esse equipamento da Prusa não é algo novo, existe há muitos anos. Por isso que a Bambulab chegou e muita gente acha que criou a impressão colorida ou trouxe agora à tona a impressão desktop colorida, mas na verdade o sistema de multimaterial da Prusa existe há muito tempo. Ele só não era tão popular como as impressoras da Bambu tornaram com o AMS. Então hoje a gente tem essa opção que é uma atualização, mas que já existe há muito tempo. Mas vamos fazer um comparativo das duas tecnologias, ver qual imprime mais rápido, qual é mais econômica e também qual é o método de melhor qualidade final da peça. Se você quer ver esse vídeo, deixa nos comentários aí também. A gente está chegando aqui no final, quero agradecer para você que ficou assistindo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e conferir também as nossas redes sociais, que tem link aí na descrição, para que você não perca os bastidores de todos esses testes que a gente faz com essas impressoras. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.